Olá, pessoal! Iniciamos mais uma aula, de nutrição. A gente está aí continuando, tá? Com as dietas nas diversas patologias. A patologia de hoje é a hipertensão arterial sistêmica, que acredito que a maioria de vocês já sabe, do que se trata. A hipertensão, ela é uma doença multifatorial, tá? Decorrente do quê? Da insuficiência cardíaca e da má circulação do sangue, podendo ser provocada ou acelerada por fatores alimentares e emocionais. Quando a gente fala que ela é uma doença multifatorial, quer dizer que diversos fatores como fator genético, meio que ambiental que essa pessoa vive, questão de raça, alimentação, sedentarismo, enfim, são diversas situações que podem fazer com que esse paciente evolua para uma hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão, E quais são os sintomas que essa doença ela costuma apresentar? Os sintomas mais eventuais, podem aí ser observados dores de cabeça, tontura, sangramento nasal, zumbido no ouvido e distúrbios visuais. Mas são sintomas muito inespecíficos inicialmente, tá? Então, assim, para fechar esse diagnóstico aí, esse paciente ele tem que fazer um mapa dessa pressão arterial para verificar aí a oscilação dessa pressão. Mas também não vamos se deter muito a isso, porque o foco da gente é a alimentação. E qual seria a conduta alimentar para esse paciente que tem uma hipertensão arterial? Então, o consumo calórico diário ele tem que ser reduzido, tá? Pois o excesso de peso aí, ele vai aumentar a pressão sobre os vasos sanguíneos. Então, a gente tem que controlar o peso desse paciente, tá certo? Ter aí aumentar o consumo de potássio, tá? Porque o potássio ele não vai elevar a pressão arterial desse indivíduo, tá? E alimentos ricos aí, maçã, banana, laranja, além do tomate e repolho, e algumas algas marinhas são ricas em potássio. Então, ele precisa introduzir esse tipo de alimentos na dieta dele, tá? Essa alimentação também ela precisa ser rica em fibras, aumentando aí o consumo de hortaliças, frutas, leguminosas e cereais integrais, que a gente sabe que são alimentos aí ricos em fibras. Esse indivíduo também ele precisa reduzir, tá, o consumo de sódio. O sódio é o grande vilão da alimentação do paciente que apresenta hipertensão arterial. Então, como é que eu posso substituir esse sódio sem perder aí o sabor dos alimentos? Então, há diversos temperos naturais, como salsinha, cebola, orégano, hortelã, alho, manjericão e cominho, que podem estar aí trazendo um sabor para esse alimento, sem necessariamente precisar usar o sódio. Inicialmente, vai ser agradável? Não, tá? Porque é todo um processo de adaptação do paladar desse indivíduo. Então, todo mundo consegue se adaptar, desde que seja criado aí um hábito, tá? Nessa alimentação. Esse indivíduo também precisa evitar alimentos enlatados, temperos prontos, porque a gente sabe que esses alimentos industrializados, eles são aí ricos em sódio, tá? É uma delícia comer um hambúrguer, uma batata frita, como tá aí na imagem. Porém, são maléficos para a saúde desse indivíduo. Na verdade, para a saúde de todo mundo, Além do mais, evitar a ingesta excessiva de bebidas alcoólicas. E aí a gente termina, a hipertensão arterial, bem simples de compreender, E aí a gente entra na doença celíaca. A imagem já diz aí tudo, Contém glúten. São aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten. A doença celíaca ela é caracterizada pela intolerância ao glúten, que é uma proteína que é encontrada no trigo, no centeio, na cevada,
na aveia, no malte e etc, certo? A doença celíaca ela é crônica, ou seja, ela não tem cura, é para a vida toda, tá? A causa ainda é desconhecida e afeta principalmente o intestino delgado. E quais são os sintomas que a pessoa portadora de doença celíaca apresenta? Um dos principais sintomas é o quadro diarreico. Quando esse paciente ele faz a ingestão de glúten, tá, na alimentação, um dos principais sintomas que ele vai apresentar é a diarreia. Lembram que a doença celíaca é um problema ali no intestino delgado? Então vai estar totalmente relacionado aí com a diarreia, tá? Além de cansaço, vômito, distensão abdominal, que é aquele inchaço na barriga. Ele também vai apresentar aí a esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes. E essas fezes ela vai ter um odor pútrido, ou seja, aquele odor forte de podre. E como é que a gente faz aí? Qual é a conduta alimentar desse paciente que tem a doença celíaca? Então, nesse caso, minha gente, é essencial que seja evitados alimentos que contêm glúten, tá? Pães, biscoito, macarrão. A gente sabe que hoje existem muitos desses produtos que tem lá escrito não contém glúten, tá? Para facilitar a vida dessas pessoas portadoras da doença celíaca. É importante também que seja reduzido o consumo de açúcares, laticínios, pois esses se tornam agressores do intestino. Lembram que a pessoa que tem a doença celíaca ele já vai ter o sistema gastrointestinal bastante sensibilizado. Aumentar o fracionamento da dieta, tá? E, consequentemente, reduzir o volume. Então, assim, quando a gente fala em fracionar essa dieta, é dividir a alimentação em pequenas porções ao longo do dia, tentando reduzir aí, ingerir quantidades grandes de alimento de uma vez só, tá? Para facilitar a digestão desse indivíduo. Lembra que ali o sistema dele já é comprometido. Aumentar o consumo de proteína, que vai ajudar na regeneração da mucosa intestinal. Lembra que a proteína faz parte dos alimentos construtores. Observar as vitaminas lipossolúveis, como A, D, E, K, e minerais como cálcio, ferro, potássio e sódio. Então, a forma aí de evitar, ou minimizar o sofrimento da pessoa que tem a doença celíaca é cortando os alimentos que possuem glúten. E hoje a gente conclui essa aula.